Como deve ter sido percebido no vídeo anterior, a extração de calor no molde é bastante complexa e envolve uma série de etapas com calor indo desde do aço líquido até a água de refrigeração do molde. Neste vídeo abordaremos cada uma dessas etapas isoladamente e no próximo vídeo serão apresentados alguns resultados de medições e de desenvolvimentos que foram feitos em máquinas de lingotamento contínuo industriais. Tratando inicialmente, então, da transferência de calor do aço para a superfície interna do molde, temos duas condições idealizadas de transferência. Uma delas é aquela que ocorre sem a presença do vazio ou do gap, e neste caso o calor é transferido através da camada de pó fluxante ou de óleo lubrificante. Como foi visto anteriormente na revisão dos mecanismos de transferência de calor, nesse caso o fluxo de calor vai se dar essencialmente através de condução e esse valor pode ser estimado, este fluxo de calor, através da equação apresentada aqui, onde λL é a condutividade térmica da camada de material lubrificante, óleo ou pó fluxante, dCl seria a espessura da camada desse lubrificante, T0 a temperatura da superfície do veio e Tm a temperatura da superfície interna do molde, aquela voltada para o veio. Então, observando esses valores ou essas equações, pode-se determinar ou pode-se estimar, então, o fluxo de calor que ocorre sem a presença deste vazio. Esta figura ilustra resultados de fluxo de calor no molde para diferentes temperaturas da superfície do veio e também para diferentes espessuras da camada de lubrificante. Considerando dois pós fluxantes, o pó fluxante 1 e o 2, então nas figuras de baixo tem-se o fluxo de calor medido em megawatt por metro quadrado e nas figuras superiores tem-se a temperatura M, que é a temperatura da superfície interna do molde, aquela que é voltada para o veio. Nesta figura é possível observar, por exemplo, para o pó fluxante 1 e também para o pó fluxante 2, que, como esperado, à medida que a espessura dessa camada de lubrificante aumenta, a tendência é de haver uma redução no fluxo de calor. Se nota que os valores superiores aqui são para a espessura de 1 milímetro e à medida que vai se caminhando para espessuras mais elevadas, até 3 milímetros, os valores de fluxo de calor vão caindo. Mesma coisa ocorre com o pó fluxante 1. É interessante observar que a natureza do pó fluxante, que afeta a sua condutividade térmica, também interfere nesse fluxo de calor e também há uma tendência desses valores ou dessas diferenças de fluxo de calor afetarem as temperaturas da superfície interna do molde, que variam aí na faixa, nesse caso, de 50 até alguma coisa próxima dos 200 centígrados. E aqui, nesse caso, a tendência é de, à medida que a espessura da camada de pó fluxante vai aumentando, as temperaturas da superfície interna do molde tendem a diminuir. Todos esses resultados foram obtidos considerando que não há presença de vazio. Com a ocorrência do resfriamento do pó fluxante e eventualmente a sua solidificação e contração, e também a contração do aço que está sendo solidificado, pode surgir um vazio ou gap, e neste caso a transferência de calor vai ser a soma de duas contribuições. Aquela que ocorre por condução na camada de gás, especificada através da sua condutividade térmica e do gradiente de temperatura, e a contribuição proveniente da radiação térmica. Neste caso, considerou-se, apesar de ser um fluido, a transferência por condução, uma vez que o espaço é bem restrito e a movimentação macroscópica do gás nessa região muito limitada. Por equações vistas anteriormente, sabe-se que a contribuição da radiação pode ser estimada através dessa equação, onde sigma é a constante de Stefan Boltzmann, T0 a temperatura da superfície do aço, Tm a temperatura da superfície do molde e as respectivas emissividades dessas duas superfícies.
Nesse slide são reproduzidas novamente as equações, considerando a avaliação do fluxo de calor com a presença do vazio, e aqui a definição das diferentes variáveis envolvidas no equacionamento dessa parcela de transferência de calor. Como a condutividade térmica do gás varia com a temperatura e o gradiente dT/dx não é exatamente linear na região do vazio, a contribuição da transferência devido à condução de calor pode ser aproximada através desta equação, que representa a contribuição devido à condução, que é estimada através dessa constante, multiplicada pela temperatura da superfície do veio elevado ao expoente 1,768, temperatura da superfície interna do molde também elevado ao mesmo expoente, dividido pela espessura do gap, e a contribuição proveniente da radiação térmica. Nesta figura são apresentados alguns resultados experimentais, desta vez incorporando o efeito da presença do vazio. Na figura de baixo tem-se o fluxo de calor em watt por centímetro quadrado, em função da temperatura da superfície do veio, e na parte superior os valores da temperatura da superfície interna do molde também em função dos valores de T0. Aqui é interessante observar que foram plotadas diferentes curvas para espessuras do gap variáveis e foi colocada também a curva associada apenas à transferência por radiação. Nota-se que na transferência por radiação o valor é mais baixo, logicamente. A diferença entre o valor da radiação e das demais curvas representa exatamente a contribuição da condução através do gap. E aqui são curvas para diferentes espessuras, logicamente as espessuras menores vão fornecer valores de fluxo de calor mais elevados. É interessante observar também que do lado direito a escala está em megawatt por metro quadrado, que permite a comparação com os dados apresentados em figuras anteriores, sem a presença do gap. Em termos da temperatura da superfície do molde, logicamente, quanto maior for o fluxo de calor, mais elevadas serão essas temperaturas. Comparando as curvas sem e com a formação do vazio ou do gap, é possível observar que a presença deste vazio causa uma redução bastante relevante na taxa de extração de calor. Isso torna de extrema relevância a definição da conicidade do molde, que representa uma redução na abertura do molde à medida que vai se caminhando da sua parte superior para a inferior, procurando exatamente compensar a contração que ocorre do aço durante a solidificação e também do pó fluxante, de forma a reduzir a intensidade ou a magnitude deste vazio, para não haver uma redução tão significativa na extração de calor que ocorre no interior do molde. Essas duas figuras permitem estabelecer uma comparação entre a transferência de calor que ocorre na presença de um gap, na presença de um vazio, sem a presença do pó fluxante. Neste caso, nós temos aqui os valores de fluxo de calor em função da temperatura superficial do veio. Este valor considera a formação de um gap de 2,1 milímetros e aqui foi indicado o valor de fluxo correspondente quando a temperatura da superfície do veio é de 1000 centígrados. Observa-se que esse valor vai ser alguma coisa próxima de 0,6 megawatt por metro quadrado. Na figura da direita, tem-se valor de fluxo de calor, desta vez agora para uma espessura da camada de lubrificante. Neste caso foi um pó fluxante, uma espessura de 2,1 milímetros, que é equivalente à espessura que foi considerada para o gap na figura da esquerda. Novamente, selecionando a temperatura da superfície do veio como 1000 centígrados, se obtém um valor de fluxo de calor superior a 0,3 megawatt por metro quadrado, o que é um valor cerca de 5 a 6 vezes superior àquele que ocorreu quando se tinha apenas a presença do gap. Considerando agora a transferência de calor que ocorre através da parede de cobre do molde, tem-se a expressão para fluxo de calor por condução, já vista anteriormente.
Lambda-M é a condutividade térmica da parede do molde, normalmente feito por cobre ou por uma liga de cobre. L índice Cu seria a espessura da parede do molde. Tm, a temperatura da face quente do molde, e TL, a temperatura da face fria do molde. Quando o calor atinge a face fria do molde, ele vai ser transferido para os canais através dos quais circula a água. Neste caso, então, tem-se a transferência por convecção da superfície ou da face fria do molde para a água que está passando através desses canais. Há vários regimes de extração de calor nesse caso, considerando as diferentes temperaturas do molde e as velocidades da água, uma vez que pode ocorrer um fenômeno, dependendo das condições de temperatura e de velocidade da água, é possível ocorrer a fervura da água com formação de fase gasosa, o que interfere de forma significativa na taxa de extração de calor. Considerando agora de forma mais detalhada a transferência de calor da face fria do molde para a água que está fazendo a sua refrigeração, pode-se considerar inicialmente a figura esquemática apresentada aqui do lado esquerdo, onde está representada a parede do cobre e o canal por onde a água atravessa. Dependendo das condições de temperatura da superfície do cobre e da água, mais especificamente da diferença entre essas duas temperaturas, e também da velocidade de passagem da água, diferentes regimes de extração de calor vão estar presentes. A figura aqui da direita vai representar a variação do fluxo de calor em megawatt por metro quadrado em função da diferença de temperatura da parede do molde, da sua face fria, em relação à água. É interessante observar que ambas as escalas, tanto na ordenada quanto na abscissa, estão plotados usando uma escala logarítmica. Aqui tem-se 3 curvas, cada uma delas correspondente a uma velocidade da água, desde 0,1 metro por segundo até 10 metros por segundo. No início, para diferenças de temperatura entre a superfície fria do molde e a água inferiores a alguma coisa em torno de 100 centígrados, tem-se que a extração de calor se dá basicamente através de convecção forçada e há uma tendência de aumento no fluxo de calor à medida que a velocidade da água vai aumentando. Quando essa diferença de temperatura vai se aproximando dos 100 centígrados, começa a ocorrer um fenômeno de nucleações de bolha de vapor e no início essas bolhas, por serem gasosas, elas vão gerar uma agitação mais intensa e vão promover um aumento no fluxo de calor que vai ocorrer no caso de todas as velocidades da água. Vai alcançar-se um valor máximo para esse fluxo de calor e o que vai ocorrer depois desse ponto de máximo é uma queda significativa nesse fluxo, uma vez que começa a se formar um filme estável de vapor e aí, nesse caso, o vapor, por ter uma condutividade térmica mais baixa que a da água, vai representar uma barreira ao processo de transferência de calor e vai reduzir, então, o fluxo de calor. E nota-se que, a partir dessa formação desse filme, a velocidade de circulação da água passa a ter pouco efeito sobre o fluxo de calor, até alcançar um valor mínimo de fluxo correspondente a um ponto conhecido na literatura como ponto de Leidenfrost. A partir da formação desse filme estável de vapor, há novamente uma tendência de aumento do fluxo de calor à medida que a diferença entre as temperaturas da superfície do molde e da água vai aumentando, e neste caso a transferência de calor vai se dar basicamente através de uma película, de um filme estável de vapor. Então se nota que dependendo da velocidade da água, dependendo dessa diferença de temperatura, tem-se vários regimes de extração de calor e que implicam em variações significativas na taxa de extração de calor do molde. Em toda essa figura foram considerados que a temperatura da água está em 40 centígrados, a sua pressão em 1 bar e a espessura do canal por onde a água circula de 5 milímetros. No trecho inicial das curvas que foram apresentadas no slide anterior, onde se tem o regime de extração de calor por convecção forçada, o fluxo pode ser estimado através do coeficiente de transferência de calor da superfície do molde para a água,
o HA em watt por metro quadrado centígrado, multiplicado pela diferença de temperatura da face fria do molde e da temperatura da água. Essa expressão vale até o ponto onde começa a ocorrer o fenômeno de nucleação de bolhas. Enquanto não ocorre essa nucleação das bolhas, ou de uma forma mais simples, sem ocorrer a fervura, o valor do coeficiente de transferência de calor pode ser estimado através dessa correlação empírica. O termo entre parênteses 1245 mais 20 vezes a temperatura da água expressa em centígrado, multiplicado pela velocidade da água em metros por segundo elevado a 0,8 e pela espessura do canal de passagem da água em metro elevado a um expoente de menos 0,2. É importante salientar mais uma vez que aqui trata-se de uma correlação empírica para a estimativa desse coeficiente de transferência de calor. Essas duas figuras ilustram as condições em termos de velocidade e de pressão da água que vão levar a regiões onde ocorre e não ocorre a fervura. Esse fenômeno da fervura é altamente prejudicial porque, como é normalmente um fenômeno intermitente, ele pode causar variações significativas na taxa de extração de calor do aço e, consequentemente, levar à formação de defeitos em sua estrutura. Então, temos aqui várias curvas, aqui foi plotado para uma situação de aço de alto teor de carbono, do lado esquerdo, aço de baixo carbono. Em ambas as figuras, a ordenada é a velocidade da água de refrigeração em metros por segundo, plotada em função da pressão da água na saída do molde em quilopascal. Em ambos os casos, foi considerada uma espessura da parede do molde de 9,53 milímetros e foram plotadas 3 curvas correspondentes a temperaturas de entrada da água de 15, 30 e 45. O que esse gráfico ilustra são as condições para a ocorrência de fervura e sem fervura. Tomando especificamente o caso do aço baixo carbono, se constata que é possível ter regiões sem fervura, desde que se tenha uma velocidade mínima da água para uma determinada pressão de saída da água no molde. Tomando como exemplo que a pressão de saída da água no molde fosse da ordem de 550 kPa, se observa que seria necessário um valor de velocidade mínima da água para garantir que não ocorreria fervura da ordem de 4,5 metros por segundo. A mesma condição para um aço de alto teor de carbono, onde normalmente a taxa de extração de calor é mais elevada, se constata que para a mesma diferença, para o mesmo valor da pressão de saída do molde, se precisaria de uma velocidade de água mais elevada, da ordem de 7 metros por segundo. Por razões de segurança, é comum se sugerir no projeto dos moldes que a velocidade da água seja sempre colocada de tal forma que ela ultrapasse valores da ordem de 10 metros por segundo, para garantir que, independente do tipo de aço que esteja sendo lingotado, se consiga garantir que o processo de fervura não vá ocorrer e, consequentemente, não tenha um efeito deletério ou provoque instabilidades na taxa de extração de calor. Voltando agora a uma visão global da extração de calor no molde, tem-se uma figura esquemática ilustrando a variação da temperatura em função da distância. Essa distância aqui é medida em função, tomando como zero a superfície ou a região onde se tem a camisa de aço, que envolve o molde. Então, tem-se caminhando aqui para o interior do molde, tem-se a região da camisa de aço, o canal por onde a água vai circular, a parede de cobre ou de ligas de cobre do molde, a região que pode ter o gap ou o lubrificante, ou os dois simultaneamente, e a região no interior do veio, desde a superfície, já certamente com uma fração de aço solidificado, até a região interna onde o aço estará líquido. Nota-se que a temperatura vai caindo continuamente do interior do aço líquido até a superfície do veio, cai significativamente através da região do vazio de contração ou então do lubrificante, um pouco menos na região do molde de cobre, cai aqui na região da água e dentro da camisa de aço a temperatura é praticamente uniforme. Para cada uma dessas regiões, pode-se pensar também em definir um termo
conhecido como resistência térmica, que vai medir quanto que cada uma dessas regiões vai oferecer de resistência ao processo de transferência de calor. Considerando então todas as etapas que foram ilustradas no slide anterior, pode-se dizer que o fluxo de extração de calor do veio até a água, expresso em watt por metro quadrado, pode ser calculado usando a temperatura da superfície do veio menos a temperatura da água de refrigeração e dividido por um somatório de todas as resistências térmicas. Essas resistências térmicas vão estar associadas a cada uma das etapas de transferência de calor e todas elas vão ter dimensão de metro quadrado Kelvin por watt. Esta relação é bastante semelhante àquela que se vê em eletricidade, que é representada pela lei de Ohm, onde o Q representaria a corrente, T0 menos Tm seria a força eletromotriz e somatório das resistências seria o análogo das somatório das resistências em um circuito em série. Observa-se que o processo de transferência de calor aqui se assemelha àquela do circuito em série, uma vez que o calor vai gradativamente caminhando através de cada um dos estágios que representam as resistências de transferência de calor e que seriam os equivalentes à resistência elétrica dentro de um circuito elétrico. Essa tabela dá uma magnitude das diferentes resistências térmicas de cada uma das regiões mostradas anteriormente. Tem-se na região da água de refrigeração, considerando um canal com 1 centímetro de espessura, velocidade da água de 8 metros por segundo e sua temperatura de 25 centígrados, a sua resistência térmica seria equivalente a 4,3 vezes 10 a menos 5 metro quadrado Kelvin por watt. Na placa de cobre, considerando a sua espessura de 1 centímetro e a condutividade térmica do cobre de 385 watt metro Kelvin, o valor de resistência já é aproximadamente metade daquele que foi visto para o caso da água, em torno de 2,6 vezes 10 a menos 5. Se a região que separa a superfície do molde para a superfície do veio for preenchida por um pó fluxante com uma espessura de 0,5 mm e um pó fluxante com uma condutividade de 1 watt por metro por Kelvin, essa resistência térmica já é da ordem de 50 vezes 10 a menos 5, ou seja, valores da ordem de 20 vezes ou de 12 vezes superior àquele das resistências da placa de cobre e da água. E, finalmente, quando a região entre o molde e a superfície do veio é preenchida por um vazio contendo um gás com espessura de 0,5 milímetros e assumindo a condutividade térmica do ar a uma temperatura de 1.200 centígrados, tem-se uma resistência térmica da ordem de 420 vezes 10 a 5 metro quadrado Kelvin por watt. Nota-se que há uma variação significativa e que certamente essas parcelas vão ser afetadas pelas respectivas espessuras. Tudo isso torna a previsão de fluxos de calor no molde extremamente complexos, o que leva à necessidade de cada unidade industrial desenvolver as suas próprias técnicas de avaliação para ter valores correspondentes às características específicas de cada planta. É muito pouco provável que valores de fluxo obtidos em uma determinada máquina possam ser aplicados em outra máquina, uma vez que há especificidades bastante grandes, considerando as diferentes naturezas de pó fluxante, as diferentes espessuras de molde, os diferentes tipos de aço. Então, há uma série de resultados industriais que são úteis para se entender os efeitos das diferentes variáveis, mas não necessariamente podem ser aplicados para previsões quantitativas para uma determinada máquina de lingotamento contínuo. No próximo vídeo serão apresentados alguns resultados de medições de determinações experimentais de fluxos de calor no molde, procurando também ilustrar o efeito de algumas das variáveis que têm efeito sobre essa extração.